Carlos. E daqui a pouco o Campinho também. E aí, PVC? O Vasco joga a quinta-feira contra o Bangu. Não, sim, eu digo 31 é Libertadores. É Libertadores. Né? 31 é Libertadores começa pelo Vasco e com um time que está perdendo jogadores. 4 titulares perdidos. A conta do dia 31 é que até lá tem que estar tinindo. Claro. Tem que estar... E o Vasco é mata-mata. O Vasco tem 3 titulares machucados, incluindo o Breno, e tem 4 que saíram, né? O Matheus Vital, que foi pro Corinthians, o Anderson Martins, que foi pro São Paulo, o Márcio, que foi pro Grêmio, o Gilberto, que era o titular anterior, que foi pro Fluminense. Então tem um time que perdeu muitos jogadores. Bom, são esses os jogadores que chegaram, né? Galhardo, meio campo, pode jogar até na lateral, tem, né? o Rafael Galhardo também, lateral direito. Tem o Rafael Galhardo e tem o Thiago Galhardo. Perdão. Não, o Rio Galhardo e o Rafael Galhardo. O Rio do atacante, o De Sábato, o zagueiro, tem mais, né? De Sábato é volante. Riascos, atacante voltando, aí, esse é o Rafael, né? Isso. O Eraço, zagueiro, inclusive com passagem na seleção equatoriana, e o Luiz Gustavo para a zaga também. Ontem o Eurico Brandão deu uma entrevista... Pode rodar o campo, a escalação também. O Eurico Brandão deu uma entrevista dizendo que acha que o time ficou mais forte com os reforços que chegaram do que antes. A discussão não é nem essa, porque no ano passado ninguém acreditava que o time fosse para a Libertadores, e o time foi para a Libertadores. Classificou, o time chegou em 7º lugar e classificou para a Libertadores. O ponto é a questão política do Vasco, né? Que está em jogo do que você pode fazer e o que não pode fazer. O presidente que é presidente até dia 16 e depois o mandato acaba, mas a eleição amanhã deve ter uma coletiva à tarde para dizer que a eleição vai ser dia 22, ou seja, na outra terça-feira à noite. E até lá, do dia 16, quando acaba o mandato, até dia 22, em teoria, o Eurico Mineiro não pode tomar ato nenhum, mas ele continua sendo presidente. Então é uma situação muito peculiar. Não seria o presidente do conselho para assumir? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aí. Em teoria, o certo seria, porque o mandato do Eurico termina. Como termina dia 16, até onde eu vi, seria o presidente do conselho assumiria nesse momento essa vacância aí do Eurico, ou para ele mesmo, ou para o Júlio Brandt, o presidente do conselho assumiria. Tem a coletiva amanhã para explicar tudo isso, como é que fica. O Júlio Brandt, a eleição sem a urna 7, o Júlio Brandt ganhou a eleição do Conselho, que dá a ele o direito de ir com a maioria para a eleição para presidente, que vai ser dia 22. Tudo indica que o Júlio Brandt vai ganhar a eleição, mas ele ainda não é o presidente. Na sexta-feira a gente teve aqui uma discussão sobre a coletiva do Eurico Miranda, que o X da questão era a história da questão da venda do Matheus Vital, principalmente, da liberação de jogadores que pertencem ao empresário Carlos Leite, que tem parceria com o empresário Carlos Leite. E a aparência é de que o Eurico está liberando jogadores para poder devolver dinheiro para o Carlos Leite. Quando eu disse que ele é bom de argumento, porque quando ele disse está liberando para entregar o dinheiro de volta para quem colocou os jogadores. Bom, o Eurico diz que está vendendo para poder pagar o salário. Eu não tenho muito contra-argumento, mas tem um argumento contra ele, contra o Eurico, que é o seguinte: ele passou todo o mandato dizendo que o compromisso dele era não atrasar salário. E ele está entregando o Vasco com 2 meses de salário atrasado e mais 13º. E tendo que se desfazer de um jogador de 19 anos para pagar salário. Se ele vai pegar esse dinheiro para pagar salário ou para pagar outros compromissos, eu não posso dizer. Mas o fato é que o compromisso dele era não atrasar salário. Então ele não tinha que vender jogador para pagar salário atrasado. Era o compromisso dele. Então, desse ponto de vista, não tem argumento. Inclusive, essa crise não atinge só o futebol, né? O Vasco tem um time de basquete masculino, está disputando o Campeonato Brasileiro, e o salário, segundo o depoimento de um jogador norte-americano, acho que é David Jackson o nome dele, inclusive eu recebi um e-mail aqui do assessor de imprensa dele, 3 meses de salários atrasados. Ele pediu uma definição para o Vasco em 5 dias. Se não houver essa definição, ele pede a liberação do atestado de jogador dele para que ele possa voltar para os Estados Unidos ou para que ele possa jogar em algum outro lugar. Porque ele falou que não tem condição nenhuma mais de continuar trabalhando sem receber. Quer dizer, essa crise atinge não só o futebol, mas o esporte olímpico também no Vasco. E os funcionários, no caso, o basquete. E os funcionários todos. Assim, o grande alento assim, para o Vasco é que os jogadores que estão treinando com a comissão técnica estão meio que afastados de São Januário, né? Estão treinando aqui em Vargem Pequena
e fazendo day use no hotel aqui, perto também. Que day use? Só paga pelo aquele período ali que ele tá no hotel, né? Treinou de manhã, vai ali, almoça, descansa, volta pro período da tarde, depois vai embora para casa. Né? Não dorme, não fica no hotel à noite. E esse treinador, o Zé Ricardo, ele está conseguindo fazer com que os jogadores fiquem concentrados no objetivo do Vasco, que é estrear no Carioca, e no grande momento que é a estreia da Libertadores. Gente, o Vasco jogou 2 Libertadores nos últimos 15 anos. É uma retomada no cenário, né, ao qual pertence o Vasco, a prateleira mais alta do futebol sul-americano. É para um clube campeão da América, tetracampeão brasileiro, enfim. A expectativa é muito grande para rever o Vasco na Libertadores. Vai ser o trabalho do Zé Ricardo e o apoio dessa torcida sensacional, que é a torcida do Vasco, que essa sim empurrou e ajudou esse time a chegar de novo na Libertadores. Quando que você saiu de lá? Novembro de 2015. 2015. 16, desculpa, 16. Pois 2016 o Zinho ainda não recebeu, dá mais uma medida da dificuldade do Vasco. Essa bagunça dessa parte política de administração que tem atrapalhado o Vasco há muito tempo.